Bom dia a todos, meu nome é Cláudio. Eu vou fazer o seguinte, gente. Como eu já instalei o CNPq, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Aqui, se você clicar nessa setinha aqui, ó, ele tem Search Component, ou seja, você procura o componente que você quer. Aqui ele traz todos os componentes que tem na nossa paleta aqui em cima. Então, se você rolar aqui, ele traz todos os componentes. Mas imagine que eu quero a paleta. Eu quero o componente AddTable, só digito o componente AddTable e já aparece aqui, ó. Só dou um clique e arrasto. Então facilita demais a vida da gente. Ele deixa o seu código indentado e à medida que eu for utilizando, vocês vão perceber como que ele facilita a programação. Então vamos fazer o seguinte: quando eu instalei e fui tentar utilizar ele, aqui ele travou. Então se acontecesse com vocês, vocês desinstalam ele, vai na pasta arquivo de programas e tem a pasta CNPq, exclui a pasta do programa e instala ele novamente. Então nós vamos fazer agora o seguinte, vamos colocar um link. Aqui, quando você coloca um componente no seu formulário, ele sugere um nome para aquele componente. Então, label 1, label 2, btn1 e por aí vai. Então vou colocar aqui lbl link. Link. Ok. Vem na propriedade layout e coloca como center para que o link fique centralizado. Venho aqui, quando você clica em caption, observe que agora tem 3 pontinhos. Você pode expandir a sua caption, colocar mais textos. Antes não tinha. E vou colocar aqui agenda simples. Dá um espaço antes e um após, para que não fique muito colado aqui. Então o que acontece? Você vai criar um link, tá? Esse link aqui eu coloquei agenda simples, mas você pode colocar o link do seu site ou da sua empresa, se você estiver usando essa agenda para trabalho, então você pode fazer isso. Por padrão, quando você abre o fonte, ele já vem direto em MS Sans Serif e o tamanho máximo dele é 24, só que eu quero um tamanho maior. Então eu coloco o Arial me permite colocar um tamanho maior de texto. Tamanho 28, acho que está um tamanho bom. Pronto, tamanho 28. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques nele e observe como o nosso código já começou a ficar indentado. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos digitar shell. Ele não está reconhecendo porque eu tenho que digitar uma API do Windows aqui em cima, na classe uses. Então vamos digitar aqui shell. Então observe que o CNPq ele automaticamente já reconheceu e já abriu aqui o nosso código. Como fosse nosso IntelliSense, utilizado muito no C#. Então nós vamos colocar aqui shell execute execute. Aqui eu coloco handle. Esse handle faz referência ao formulário, ou seja, qual formulário? Nosso formulário principal. Open, que nós vamos abrir. Está digitado errado. Open. Uma vírgula para separar os parâmetros. Abre aspas. Vamos digitar o nosso endereço. http://www.google.com.br. Então eu estou colocando aqui o Google só apenas para exemplo. Coloca uma vírgula novamente, abre uma aspa simples e fecha essa aspa simples, vírgula novamente, coloca new. E por que disso? Porque essa aspa simples aqui, ó, porque a gente pode abrir pastas também. Então, como não vou informar nenhum parâmetro, então eu coloco só aspa simples, vírgula 0, fecha parênteses e pronto. E aqui já está o nosso comando. Dá um Ctrl F9. Então o que ele vai fazer? Ele vai abrir Open, ele vai abrir o seu navegador padrão, já determinado em sua máquina, com esse endereço aqui, ó. Então nós vamos executar e observe, quando eu clicar ele vai abrir o meu navegador, que por padrão é o Chrome. Então eu cliquei e observe, já abriu a página que eu informei aqui, ó. Então é isso que vai fazer.
Então, para que a pessoa não fique sem saber o que é, por exemplo, vai clicar aqui em cima e se assuste, então nós vamos mudar o ponteiro do mouse para que ele fique uma mãozinha posicionada em cima do link. Eu vou mudar isso aqui também porque fica muito feio, essas imagenzinhas ficam meio desfocadas. Então vou deixar o padrão que estava antes, que é tirar esse flat. Observe que aqui na propriedade true e false tem um checkbox, antes não tinha um checkbox. Então o que nós vamos fazer? Quando no evento onMouseMove do label, onMouseMove do label, nós vamos fazer a seguinte instrução. Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou fazer? Deixa eu pensar aqui. Cursor, ponto. Não, só cursor, 2 pontos. CR handle point. Pronto, só esse aqui, ó. Agora vamos ver se Ctrl F9, ver se tem nada errado. Ok, agora F9. E na hora que eu colocar o ponteiro do mouse em cima de agenda simples, o ponteiro do mouse vai mudar. Então, era para ter mudado, né? Não mudou. Então, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Deixa eu colocar aqui label. Não é label não, eu coloquei o nome de quê? De link, né? Link. Qual o nome que eu dei pro... Ah, tá no formulário principal, por isso tá dando errado isso aqui, ó. É aqui. Ah, tá. Por isso que tá errado, LBL link. Então, Ctrl F9, vamos ver se tem algum, tudo ok, beleza. Vamos executar. Agora quando eu colocar o ponteiro do mouse, não está funcionando. Ah, está funcionando sim, ó. Só que está fazendo errado, não está. Opa. Então vou colocar aqui lbl link ponto cursor. Vou apagar esse aqui. F9. Ah, agora sim, ó. Quando eu clicar, vai abrir o navegador. Beleza. Então, nossa agenda já está funcionando aqui o nosso link. Vamos fazer outra coisa agora também. Como é a calculadora vai chamar apenas a... Opa, no lugar errado. Não é por aqui que eu tenho que fazer isso. Como a calculadora vai chamar a calculadora do Windows, vai ver aqui onExecute. Você vai abrir o Action Manage. Clique em calculadora, na imagem correspondente à sua calculadora. E vem onExecute, dá 2 cliques. E nós vamos fazer agora o seguinte para que a gente abra a nossa calculadora. Então, para abrir a calculadora, a gente usa um comando bem simples que é win quando está gravando a TubeCat, tem hora que ele trava algumas coisas do Delphi. Mas vamos lá, win exec, e nós vamos colocar o que aqui? Apenas calc.exe, que é a calculadora do Windows. Vírgula. Após a vírgula, dá um Ctrl barra de espaço, ele tem um SW, aí que é SW hide, ou seja, ele vai abrir oculto, vai abrir normal, vai abrir minimizado, maximizado e por aí vai. Então vou abrir normal, dou um enter, então Ctrl F9, vamos ver se está tudo ok. Beleza. Então vou executar aqui e observe que a nossa calculadora, como ela já tem uma instrução, uns comandos, observe que ele já veio habilitado, os restantes não. Então se eu clicar aqui, ó, a calculadora já abriu, ó. Então, clicar aqui, abre a calculadora. Opa, abre a calculadora. Se eu clicar em contatos, vai abrir nossos contatos. Eu vou ter que mudar isso aqui. Sair.
Se eu clicar aqui, vai abrir o nosso navegador padrão. Então está funcionando. Depois nós vamos fazer o nosso lembrete. Depois fazer o nosso calendário. E por fim os aniversariantes, né, que vão ter que criar uma tabela de aniversariantes, fazer uma consulta. Nós vamos fazer também o cadastro de usuários e fazer a nossa tela de login também. Então nós vamos implementar isso agora. Então, a princípio, nós vamos fazer agora primeiro o nosso lembrete. Então, se a gente clicar aqui em cima, observe que a calculadora aqui no nosso menu também ficou habilitada, ó. Então, à medida que a gente habilita esses botões aqui embaixo, a gente habilita aqui também nos nossos menus. E por que isso? Isso é porque, como eu já falei antes, ele herda do nosso Manage, que é esse componente aqui. Então, o My Menu, digamos assim, ele herda as funcionalidades do Action Manage. Então, se os botões ficarem desabilitados, o menu fica desabilitado. Isso é bom porque você pode fazer um controle, ou seja, se determinado usuário não tem acesso por exemplo, a contatos, ele não vai cadastrar contatos. Imagine que você tenha mais formulários aqui, então você pode bloquear ele e ele vai ter acesso só a alguns componentes. Então você pode ter um controle de acesso, fazer um perfil, enfim. Então esses componentes aqui, ele é muito bom para você fazer esse tipo de controle. Bem, então deixa eu ver aqui o nosso tempo, já deu 11h35. Eu vou continuar então na próxima videoaula para que o vídeo não fique muito grande. Então até a próxima videoaula.